Hoje, dentro dos hobbies de transporte público, sempre que há alguma discussão sobre conservação da frota, idade e coisas do tipo, tem uma frase que sempre surge: "Ah, o passageiro não liga para nada, ele só quer ir do ponto A para o ponto B e pronto." E eu sempre fico meio pensativo sobre isso. Afinal de contas, antes de ser entusiasta, eu também sou um passageiro. E me perdoem, mas se todo mundo quisesse ir apenas do ponto A para o ponto B, era mais fácil colocar uma carroça puxada por 2 cavalos na linha que já resolveria. Brincadeiras à parte, mas vendo comentários, ouvindo opiniões pelas ruas e principalmente vivendo o transporte público no dia a dia, eu percebo que o passageiro tem sim vários pontos para reparar. Só que muitas vezes nós, entusiastas, enxergamos essas coisas por um ponto de vista completamente diferente. Então, afinal de contas, o que você, passageiro, realmente espera do transporte público é o que vamos descobrir no vídeo de hoje. O legal desse tema é que eu posso falar dos dois lados. Eu, como entusiasta, entro em um ônibus e reparo no veículo antes mesmo de sentar. Às vezes, só de olhar o prefixo, eu já sei mais ou menos qual é o modelo, de qual ano ele é, qual transmissão usa, de qual garagem e até consigo ter uma ideia do estado de conservação. E durante a viagem eu fico ouvindo coisas como motor, transmissão, trocas de marcha. E quando é um veículo elétrico, eu gosto de aproveitar o silêncio, a aceleração e aquela sensação diferente de andar em um veículo que praticamente não faz barulho. Tudo isso é muito interessante para nós do hobby. Isso porque um passageiro comum provavelmente não vai entrar em um ônibus pensando: esse ZF Acomate está fazendo um barulho mais alto hoje." Mas isso não significa que ele não perceba nada, porque se engana quem acha que o passageiro é apenas um NPC que simplesmente entra no ônibus e espera chegar ao destino. Eu costumo pensar que o passageiro percebe sim as coisas, só que em diferentes camadas. Os entusiastas muitas vezes começam já pelo veículo. A depender do dia ou da situação, ficam de olho no radar, esperando qual ônibus que vai vir. Já o passageiro normalmente começa por uma pergunta mais simples: "O ônibus chegou?" E isso muda completamente a ordem das prioridades. E aí depois que ele consegue embarcar, outras coisas começam a importar: espaço, conforto, conservação, tempo de viagem, temperatura interna e até mesmo mudanças na frota. Ou seja, não é que o passageiro não repara e não liga para nada. Ele só não repara nas mesmas coisas que nós. A principal prioridade seria a disponibilidade e frequência da linha. Porque, como eu falei, antes de qualquer coisa, o ônibus precisa passar. Imagina uma linha em uma cidade onde o ônibus passa a cada 40 minutos ou mais. O passageiro daquela linha dificilmente vai estar no ponto pensando: será que hoje eu vou andar em um Caio Apache VIP 5 Euro 6 ou F17 26L com ar-condicionado ou em um VIP 3 ou F17 21 mais antigo? Não, ele provavelmente vai estar pensando: será que hoje o ônibus vai demorar mais? Eu tenho que sair de casa com antecedência, porque se eu perco esse, o próximo demora. E isso mostra uma coisa muito importante. Não adianta colocar um ônibus maravilhoso em uma linha se o passageiro precisa esperar uma eternidade para ele aparecer. E o contrário também acontece. Quando uma linha aumenta a frequência de horários, o passageiro também percebe. Eu já vi comentários do tipo: "Nossa, a tal linha melhorou muito, agora está vindo um ônibus atrás do outro." Vou usar como exemplo a linha 6000 código 10, Terminal Parelheiros, Terminal Santa Amaro. Não é propaganda da empresa ou da linha, é apenas um exemplo. Nos horários de pico, ela possui partidas em intervalos de aproximadamente 3 minutos. E não é raro ouvir passageiros comentando justamente sobre isso. Claro, a opinião não é unânime, mas serve como exemplo de uma coisa simples: o passageiro percebe sim quando a operação muda. Então, falar que ele não liga para nada simplesmente não faz sentido. Ele pode muito bem só estar prestando atenção em outra coisa. Agora vamos imaginar que o ônibus finalmente chegou, e aí a gente entra na segunda camada, a capacidade. O ônibus chegou, só que você conseguiu entrar? Porque se o passageiro só quisesse ir do ponto A para o ponto B,
Por que existem tantas reclamações quando muda o tipo de veículo que opera em uma linha? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, inclusive. Um exemplo é a linha 8605 Código 10, que historicamente já enfrentava reclamações relacionadas à lotação. Quando começaram a aparecer veículos elétricos menores naquela operação, as reclamações ficaram ainda mais frequentes. E aqui eu não estou fazendo propaganda contra a empresa ou contra a linha. Eu só estou simplesmente citando um exemplo de algo que também acontece em diferentes lugares. O passageiro, ele não vai necessariamente pensar: nossa, trocaram os Millennium 4 Mercedes-Benz O500UA por um E-Millennium BYD D9W que possui 7 bancos a menos. Mas ele provavelmente vai pensar: nossa, antes a linha já era cheia, mas agora eu mal consigo entrar. Inclusive, já vi pessoas chamando esses veículos de micro-ônibus em comentários. Tecnicamente eles não são micro-ônibus, mas talvez o próprio erro, entre aspas, mostre o tamanho do impacto visual da mudança. O passageiro percebeu sim que o ônibus ficou menor. Ele só não tem o vocabulário técnico para explicar exatamente o que mudou ou por que mudou. E isso é importante. Você não precisa entender tudo de ônibus para perceber quando o ônibus ficou pequeno demais para a quantidade de pessoas que aquela linha transporta. Agora entramos na terceira camada: conforto, conservação e idade. Porque depois que o passageiro consegue entrar no ônibus, aí sim começam a aparecer outros detalhes: ar-condicionado e temperatura interna, o espaço interno, a limpeza, a conservação, algum tipo de ruído, os acabamentos em geral. O passageiro não precisa saber se aquele ônibus é um Euro 3, Euro 5 ou Euro 10 para perceber que o ar-condicionado pode estar fraco em um dia. E ele não precisa saber o ano do veículo para perceber que os acabamentos internos estão todos soltos. E não precisa entender de manutenção para perceber quando alguma coisa está claramente mal cuidada. Eu mesmo já andei em um ônibus que estava bastante desgastado por dentro. Bancos com a pintura desgastada, muita sujeira, janelas encardidas e acabamentos internos soltos. E lá atrás ouvi um grupo de passageiros brincando: meu Deus, isso aqui só falta pegar fogo. Eles provavelmente não faziam ideia necessariamente de que aquele ônibus já tinha mais de 10 anos. Eles também provavelmente não sabiam o modelo e nada sobre a manutenção dele, mas perceberam que o estado daquele veículo já não estava lá aquelas coisas. Também já vi memes de regiões onde as pessoas brincam: é só passar por determinado lugar que você vai encontrar o ônibus de tal empresa e de tal linha quebrado. Ou seja, às vezes o passageiro percebe até um ônibus que nem está dentro da viagem dele. E assim também existe o contrário, de modo positivo. Um dia eu estava na região da Pompeia com a minha mãe e passou um ônibus extremamente bem cuidado. Ele estava limpo, brilhando, com cara de novo. Minha mãe olhou e perguntou: nossa, filho, esse é novo? E eu falei: não, na verdade ele já tem uns 8 anos. Ela não sabia qual era o modelo, o ano ou a empresa, mas percebeu que aquele ônibus transmitia uma sensação diferente. E isso mostra que conservação também faz parte da experiência do passageiro. Você não precisa entender de ônibus para perceber quando uma coisa está bem cuidada. E aí, quando aparece uma novidade, aí sim o passageiro repara. E não é pouco. Sexta-feira passada eu tive o privilégio e a sorte de, da forma mais acidental possível, pegar um dos novos ônibus articulados elétricos da Transpas, justamente na primeira viagem dele naquela linha. Quando o ônibus chegou, eu estava na fila junto com vários passageiros e dava para ouvir os comentários: olha, que ônibus bonito! Nossa, ainda está com plástico no banco. Olha, que chique! E até as crianças estavam comentando: olha, mãe, esse é diferente, né? E não foi só quem estava no ponto que percebeu a mudança. Enquanto o ônibus passava pela rua, dava para ver muita gente olhando. Eram as pessoas no ponto, nas calçadas, até mesmo quem estava dirigindo um carro olhava para fora e reparava no ônibus. Quem embarcava no meio do trajeto também estranhava. Teve passageiro que comentou que viu a estética diferenciada, olhou o letreiro e precisou conferir 2 vezes para ter certeza de que era a linha certa. E isso aconteceu em uma linha que já tinha uma frequência de ônibus boa. Ou seja,
Não era como se aquelas pessoas estivessem esperando desesperadamente por um ônibus qualquer. O ônibus simplesmente chegou e elas perceberam que era algo diferente. E existe uma coisa interessante nisso tudo. A novidade passa. O que hoje em dia chama atenção, amanhã vira parte da rotina. E depois de algum tempo, vira expectativa e padrão. Um ótimo exemplo disso são os ônibus com ar-condicionado aqui em São Paulo. Quando começaram a aparecer, era novidade. Tinha gente que esperava o próximo ônibus para ver se vinha um com ar-condicionado. Hoje, já existem vários com ar-condicionado na cidade. E, se aparece um ônibus sem ar, a reclamação é justamente: nossa, como assim esse ônibus não tem ar-condicionado? Ou seja, percebem? O que um dia foi uau, pode virar um sim, isso é normal. O passageiro se acostuma com aquilo que passa a fazer parte da realidade dele. E isso também muda o que ele espera do transporte público. Então eu diria que, no final, tudo depende do contexto. Não existe uma única resposta para a pergunta o que o passageiro realmente espera do transporte público, porque isso depende. Uma pessoa que pega uma linha que passa a cada 1 hora, provavelmente vai pensar primeiro em frequência, depois talvez pense em lotação e só depois em conforto, modelo ou tecnologia. Já uma pessoa que pega uma linha com frequência boa, mas passa 1 hora e meia dentro do ônibus todos os dias, pode começar a revalorizar muito mais o espaço, conforto e silêncio. Assim como uma pessoa acostumada com ônibus simples e mais antigos pode um dia entrar em um veículo mais moderno e pensar: nossa, que ônibus diferente! Enquanto alguém que vive em uma cidade cheia de ônibus novos pode achar aquilo completamente normal. Ou seja, tudo depende da realidade que aquela pessoa conhece. Porque se a linha passa a cada 1 hora, mesmo que você coloque um ônibus maravilhoso nela, ela ainda assim continua passando a cada 1 hora, e quem depende dela tem que esperar esse tempo. Então, pode-se dizer que o passageiro não necessariamente quer tudo premium. Se fosse assim, todo mundo estaria pedindo um ônibus rodoviário semi-leito na linha de casa. Mas também não dá para dizer que o passageiro não liga para nada, porque se não ligasse, como eu falei, poderia colocar uma charrete na linha que estava tudo resolvido. O que o passageiro realmente quer é que a linha funcione para a realidade dele, que o ônibus passe no horário, que ele consiga embarcar, que ele não precise esperar uma eternidade, que consiga fazer o trajeto em um tempo bom, com segurança e com um nível aceitável de conforto. E aí, depois de tudo isso, aí sim pode-se pensar em melhorias, em ônibus mais novos, mais tecnológicos e afins. Tudo isso também importa, mas a prioridade de cada pessoa pode mudar dependendo da realidade que cada pessoa conhece. Então, talvez a resposta para essa pergunta não seja única. O que você espera do transporte público depende de onde você mora, da linha que você usa e de quanto tempo da sua vida você passa dentro do transporte. Eu, como entusiasta, entro em um ônibus pensando em transmissão, motor, tecnologia, prefixo e um monte de coisa que provavelmente ninguém mais naquele ônibus liga. Mas como passageiro, depois de passar muito tempo fora de casa, eu só quero entrar, se possível sentar e chegar em casa logo. E talvez seja justamente essa a diferença. Quem é entusiasta observa o transporte porque gosta dele. Quem é passageiro observa porque depende dele. E os dois podem reparar em muitas das mesmas coisas, só que por motivos e ângulos completamente diferentes. Me diga você, o que você espera do transporte público da sua região? O que você acha que funciona bem e o que você gostaria que melhorasse? Quero ouvir vocês nos comentários. Deixem um like, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Espero vocês lá!